Bem, meus irmãos, vamos ler Apocalipse 10. Apocalipse 10, verso 1. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito. Não precisamos interpretá-la, mas tomar o que o teu profeta disse e ficar com o que ele disse. Não tentar arrumar, ajeitar, dar uma ornamentada para justificar aquilo que queremos entender ou cremos, mas ficar com o que ele disse. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco sobre os 7 trovões, foi a vinda de Cristo, parte 2. Muito bem, meus irmãos, nós temos lido essa escritura já há bastante tempo, há muitos anos, e hoje compreendemos que Apocalipse 10 tem sido cumprido, Mas eu queria falar um pouco sobre os 7 trovões e que esses 7 trovões foi a vinda de Cristo, certo? Mas para isso precisamos tomar a cronologia, Cronologia dos anos das pregações do irmão Branham, das mensagens pregadas por ele,
para podermos compreender aquilo que é embaralhado na mensagem do profeta, aquilo que ficou solto nesses cabos durante muitos anos, e que pela graça de Deus, Deus tem trazido em partes e partes e partes essa unidão, né? E acredito que Deus tem feito nesses dias, anos e meses algo maravilhoso, nos trazendo esta compreensão verdadeira do que Deus tem feito nos dias do irmão Brana e também nos nossos dias. Aos irmãos pela internet que porventura, nos assiste pela primeira vez, falamos muito no irmão Brana, falamos muito, lemos sua mensagem. E por que fazemos isto? Por que falamos do irmão Brana, lemos sua mensagem? Preciso informar a vocês que nós cremos que o irmão Brana foi o Elias de Malaquias, capítulo 4, certo? Versos 5 e 6, que foi o prometido que viria antes do dia grande e terrível do Senhor, e que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, certo? E que ele também é o Elias de Mateus 17:11, onde o Senhor Jesus falou que o Elias viria primeiro, ele viria para restaurar todas as coisas. E também Apocalipse 3:14, o sétimo anjo que estava em Laodiceia, o último mensageiro para as eras, e o sétimo anjo em Apocalipse 10, onde ele foi vindicado profeta. Então você, irmão, na internet que nos ouve pela primeira vez, talvez, você pode tomar essas escrituras e ler com calma depois e entender o porquê falamos do irmão Brana, lemos sua mensagem, porque cremos que ele foi um profeta, certo? Então, muito bem. Falando de 7 trovões, que ele foi a vinda de Cristo, certo? Eu preciso primeiramente tomar a mensagem, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Quero que os irmãos prestem atenção na cronologia, certo? Daquilo que nós vamos ler, mensagens ano após ano. O que irmão Brana fala dos 7 trovões, o que irmão Brana fala da vinda de Cristo, certo? Para não estarmos em confusão, porque hoje os irmãos da mensagem da própria terceira etapa estão em confusão, e Deus tem dado graça para nós, para compreendermos as coisas e não ficarmos embaralhados, confusos com o que tem acontecido no meio do povo da própria terceira etapa. A brecha entre as 0 e 7 selos, parágrafo 49, quero que os irmãos leiam comigo, com calma. 49. Pregada pelo irmão Brana, ele pregou essa mensagem dia 17, presta bem atenção, dia 17 de março de 1963. 17 de março de 63. Sendo que os 7 anjos que vieram da eternidade, formando a cabeleira do Senhor Jesus, na nuvem, no Monte Pôr do Sol, cumpriu um mês antes, cumpriu em fevereiro do mesmo ano, 63. Em março, dia 17, irmão Brana começa a pregar, os 7 selos, e está pregando esta mensagem, a brecha entre as eras e os 7 selos. Veja o que ele diz, o irmão Brana, sobre os 7 trovões, certo? Vamos ler? O profeta diz assim: 7 selos sobre o livro. Esses 7 selos têm selado o livro. O livro está absolutamente selado. Vê você isto? O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos.
Quero agora grifar essa parte aí para os irmãos verem o que o profeta diz. Ele diz, presta bem atenção agora. Agora, isto o que? Os selos. Isto é diferente dos 7 trovões. Isto é diferente dos 7 trovões. Isto o que? Os 7 selos. O Branham está dizendo aqui, em março de 63, que os 7 selos, que está selando o livro, que o livro é selado com 7 selos, e que isto, os 7 selos, é diferente dos 7 trovões. Você está entendendo? Deu para entender isso? Então, o irmão Branham estava pregando os selos, sem saber que já estava pregando os trovões. Ele achava que os 7 selos era uma coisa e os trovões era diferente, era outra coisa. Você entendeu isso? Prosseguindo a leitura, para não dizerem que estamos isolando parte do parágrafo, né? Lê todo o parágrafo, que tem gente aí que ouve nossas mensagens, olha, só para que eles não ouvem a mensagem com o coração aberto, a mente aberta para examinar, comparar, ver se acerta, se errar, não. Já ouve já para combater na internet. Então, prosseguindo, ele diz, voltando um pouco, né, o livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. Prosseguindo, estes são 7 selos sobre o livro, e o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Veem? Nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus será perfeita naquele soar. Verdade vindicada. Agora isto é exatamente o que a palavra diz. Os mistérios serão finalizados naquele tempo. E aí, quando o 7º anjo vir, ele vai revelar os 7 selos. Certo? Mas o profeta diz, isto é diferente dos 7 trovões, pregando os 7 selos. Certo? E esse é o motivo, irmãos, do irmão Branham falar na mensagem o 7º selo que os trovões não foram revelados, tampouco o 7º selo. Quando ele está pregando o 7º selo, que é a última mensagem da coleção dos selos, ele vai dizer para nós, e esse é o motivo dos irmãos da primeira e segunda etapa nos afrontar, porque Branham diz no 7º selo que Deus não revelou o 7º selo e não revelou os 7 trovões. Vamos aqui na mensagem do 7º selo, parágrafo 393. Me perdoe, 393 não. Deixa eu tomar aqui o 7º selo. Trezentos e 395. 393 é. O profeta vai falar sobre os trovões e o 7º selo. Podemos ler? O profeta diz: mas haverá futuro. Haverá 7 vozes desses trovões. Futuro. Haverá 7 vozes desses trovões que revelarão, é futuro, que revelarão a grande revelação naquele futuro, naquele tempo. Então eu creio que, para nós que, se não sabemos isso,
Não sabemos o quê? Os trovões. Se não sabemos isso, como Brana estava pregando os selos, Jesus não sabia que estava pregando os trovões. Vou mostrar para você que ele vai saber disso depois. Certo? Ele diz: isto não será conhecido até aquele tempo. Isto o quê? As 7 vozes dos trovões não serão conhecidas até aquele tempo. Mas isto será revelado futuro, naquele dia. Prosseguindo. Na hora que isto tiver que ser revelado. Você está entendendo? Então, o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus e servi-lo e fazermos tudo o que sabemos como fazer e vivermos uma vida boa, uma boa vida cristã. Aqui e agora descobrimos que o 6º selo tem sido aberto para nós. O 6º selo. O vemos, o 6º selo, e sabemos que este 7º selo não pode ser aberto ao público até que aquela hora chegue. Então, vamos ler mais. O Brana está falando: os 7 trovões serão revelados naquele tempo, e não é hora para ser revelado ainda. E sabemos até o 6º selo. Porém, o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue aquela hora. Então, trovões e 7º selo é a mesma coisa. E o irmão Brana não foi. Ele está dizendo que Deus não revelou naquele dia, naquela semana da pregação dos selos. Ele não sabia que ali tinha aberto o 7º selo e que já tinha sido pregado e revelado os trovões. Deus escondeu do irmão Brana isso. Prosseguindo, ele diz a mensagem 399. Pode ler. 399. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu. O Breno está lendo Mateus 24, falando que Jesus lá em Mateus 24, no parágrafo 398, o parágrafo anterior, ele fala de Mateus 24, que Jesus falou dos 7 selos, foi no 7º selo, no 6º selo ele falou, no 7º ele disse: aquele dia é hora, ninguém sabe. Isso que o Breno está se referindo no parágrafo 399. Então ele diz: aqui, quando o 7º selo, que ele o abriu, ele também o omitiu. Novamente, veja, então vemos que isto, o 7º selo, é um mistério completo. Portanto, não é hora para que este mistério seja conhecido. Portanto, viemos até aqui. E o restante disto será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente. Segunda vinda. O Brana não sabia que aqui já tinha cumprido a segunda vinda. Disto será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente, para a sua noiva. Ou seja, o que acontecer naquele tempo futuro, agora até chegar aquela hora, vamos todos apenas orar, viver uma boa vida cristã, direito, esperando por sua vinda, certo? Então o irmão Brana, pregando os selos, ele diz claramente que os selos eram uma coisa, que os trovões era outra coisa, certo? Quando ele prega o 7º selo, ele diz que os trovões seriam revelados na vinda do Senhor naquele tempo, e que nem os trovões
e nem o sétimo selo tinha sido revelado ainda. É isso que ele diz na mensagem, os 7 selos. Deu para entender isso? É por esse motivo que quando falamos assim, Cristo é os selos, você não pode pensar que Cristo é os selos, 10 livros que Brana pregou. Deus e simplicidade, a brecha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Temos a resposta sobre o selo e sétimo selo, ficar com isso, dizer, Cristo é os selos, isso aqui só, porque se você ficar com Cristo é os selos, só esses 10 livros, você não vai saber nada dos trovões, porque aqui Brana disse que não foi revelado os trovões e que ele achava que selos era uma coisa e trovões é outra coisa. 7 selos compreende o ministério perfeito e completo do irmão Brana, de 63 até 65 é 7 selos, porque depois que Brana pregou os selos, pregando os selos, Deus escondeu do irmão Brana o que era 7 trovões, escondeu do irmão Brana o que era o 7º selo. Ele foi ser conhecido pelo irmão Brana depois dos selos, que ele pregou os selos. Ou seja, se nós ficarmos só com 10 livros, Cristo é os selos, é 10 livros, pronto, você não vai saber, você vai achar que Brana, como ele achava, trovões é uma coisa, selos é outra coisa, e que os trovões não tinham sido revelados, porque os trovões é a vinda de Cristo, seria dada a conhecer quando Jesus viesse na sua segunda vinda, certo? Deu para entender isso? Então não podemos desprezar as demais mensagens da pós-selos, porque elas fazem parte dos selos, que depois que Brana pegou os selos, Deus mostrou para o irmão Brana que ele já tinha pregado os trovões e o 7º selo tinha acontecido. Muito bem, vamos adiante. Então fixe isso na mente, que o irmão Brana pregando os selos achava que selos era uma coisa, trovões era outra coisa. Muito bem, vamos aqui agora na mensagem, o primeiro selo. Vou pegar o 3º selo, me perdoe. O 3º selo, pregado pelo irmão Brana, certo? 183, preste bem atenção. Estou lendo os selos, certo? O 3º selo, 183. Vamos lá? Presta atenção no que o profeta diz. A noiva não tem tido um avivamento. Ainda não tem tido um avivamento. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Vê? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está pregando os selos, está dizendo que a noiva não tem tido nenhum avivamento ainda. Ainda não tem havido um avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Ainda, vê? Estamos esperando isso. O quê? Esse avivamento para sacudir a noiva, a manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se estamos esperando, então ainda vai acontecer. Certo ou errado? Aí ele diz: serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Então Brana está dizendo que a noiva não tem tido o avivamento, e isso seria necessária a manifestação de Deus para avivá-la, e que isso deveria ser necessário os 7 trovões desconhecidos. Brana não conhecia ainda, porque Deus escondeu dele, pregando os selos. Você está entendendo? Serão necessários 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la. Veja,
Sim, ele os mandará, futuro, o que? Os trovões. Ele o tem prometido. Porque o irmão Brana sabia que os trovões e sétimo selo, a vinda do Senhor, era a mesma coisa. E pregando os selos, Brana não sabia que já tinha introduzido a Cristo e, consequentemente, os trovões estavam revelados. Deus escondeu do irmão Brana. Por isso que você, repito, não pode dizer, eu não posso dizer, Cristo é os selos e ficar só com os selos 10 livros. Se você ficar com os selos 10 livros, você não vai saber nada de trovões e de vinda, que Brana não falou, não mostrou os trovões e não mostrou a vinda nos 7 selos, 10 livros. Ele foi mostrar depois que ele soube. Muito bem. Aí vamos ler o primeiro selo, né? Vamos me acompanhar com calma, né? É uma escola dominical, precisamos tomar com calma, né, essas coisas. O primeiro selo, parágrafo 157. 157, primeiro selo. Presta bem atenção no que o profeta diz. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse: não escrevas. Ele está comissionado a escrever tudo, estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. Mas quando esses 7 trovões ecoaram lá em Apocalipse 10, lhe foi dito: não escrevas, de modo algum. Quero grifar essa parte que ele diz. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que eles são. Eles o quê? Os trovões. Mas minha opinião é que eles serão revelados. Serão revelados. Então, pregando os selos, Brana disse que os trovões não foram revelados e que seria revelado na vinda do Senhor, que era o 7º selo, quando ele viesse. Certo? Ainda o parágrafo 75 do primeiro selo, ele vai falar dos trovões e diz, 75, presta bem atenção. E então vêm 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões, que serão revelados nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. O Brana sabia que a fé de rapto estava nos trovões, mas ele aqui não sabia que estava pregando os trovões, revelando. Ele aqui não sabia que estava cumprindo o 7º selo, que Deus escondeu do irmão Brana. Por isso ele vai jogar para o futuro a fé de rapto, porque ele achava que selos era uma coisa, trovões era outra coisa. Os selos estavam sendo revelados, mas que os trovões seriam revelados na vinda do Senhor, que cumpriria o 7º selo. Portanto, a fé de rapto estava lá nos trovões, segundo o irmão Brana. Está entendendo isso? O profeta prossegue, diz: creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Por quê? Com o que temos neste momento é o que tínhamos? 7 selos. Com o que temos neste momento, o que temos? 7 selos. Com o que temos neste momento agora, que temos 7 selos, não poderíamos sermos capazes de fazer. Ali há algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé para termos cura divina. Nós
nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E que isto faz somente os trovões, porque a fé de Rápido está nos trovões. A Brana está jogando para o futuro a fé de Rápido, porque ele achava que ele estava pregando selos, e selos era uma coisa, trovões era outra coisa, que seria revelado na vinda de Jesus, que seria dado naquele dia a conhecer, que quando ele viesse na terra, cumpriu o 7º selo. Deu para entender isso? Muito bem. Então ele diz claramente que com o que temos agora neste momento, que era 7 selos, não podemos fazer nada. Temos que ter algo, e diz: serão necessários esses 7 trovões que serão revelados para reunir a noiva para a fé de Rápido. Muito bem. Agora, quando você chega, por isso, repito, nós não podemos ficar com 7 selos, 10 livros, dizer dos 7 selos, 10 livros é Cristo, e ficar só com 10 livros, porque você não vai ter 7 trovões revelados. Se você não tomar as mensagens posteriores e unir, e tudo isto ser 7 selos, tudo é 7 selos, tudo, você não vai ter compreensão dos 7 selos. Você vai saber dos 6, porque Brana explicou os 6, mas o 7º ele não explicou, os trovões também não, porque Deus omitiu do irmão Brana. Certo? Deu para entender isso? Muito bem. Agora eu quero ler com vocês o 4º selo. Você entendeu então que os trovões e o 7º selo é a mesma coisa, certo? E que Brana, até pregando os selos de 63, Deus não deixou Brana saber que ali tinha cumprido a vinda de Cristo, o 7º selo, e portanto também os trovões. Ele não sabia. Por isso ele fala que no 4º selo, certo? Que Jesus vem 3 vezes, certo? Jesus vem 3 vezes. O 4º selo, aqui no 4º selo desta tradução é 320. Me perdoe, deixa eu ver aqui. 320. Não é 320. Deixa eu tomar aqui, pegar para os irmãos. Então vamos ver o que o profeta diz no 4º selo, certo? Irmão, eu dou graças a Deus que nesses últimos meses Deus tem trazido uma compreensão da mensagem do profeta, e para que todos possamos compreender. É o 4º selo 210, certo? 210. Olha o que o profeta vai falar da vinda de Jesus, sendo que o 7º selo é a vinda, e os trovões seria dado a conhecer também na vinda. 210. Isso, olha só. Presta bem atenção. Na primeira vinda, Cristo veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Vem? Observe, ele vem. Como ele vem? Observe, Cristo, na primeira vinda, ele vem como mortal para sangrar e morrer. É isto certo? Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto, certo? O 4º selo. E eis o motivo dos irmãos da primeira e segunda etapa nos afrontar. Irmão Brana disse que a segunda vinda é rapto.
E eles têm razão, está escrito no Brando falou. E os irmãos da terceira etapa não têm explicação. Só fico confrontando com parágrafos, né, corretos, bem verdade, diga-se de passagem, mostrando que o profeta falou depois dos selos, mostrando a vinda no Monte Pôr do Sol. Só que Branham está falando aqui claramente, a segunda vinda é rapto, é o rapto. Então preste atenção que antes, né, pregando os selos, irmão Branham achava que a segunda vinda era o rapto. Portanto, ele achava que Jesus vinha no rapto, e o rapto seria o sétimo selo, e portanto o sétimo selo no rapto seriam dados a conhecer os trovões. Foi isso que ele falou no sétimo selo, os 7 trovões no céu. Vou ler, deixa eu terminar de ler aqui o parágrafo. A segunda vinda é o rapto, nós o encontraremos no céu. Sua terceira vinda é Deus encarnado, Emanuel, para reinar na terra 1000 anos. Então está pregando os selos e diz: a primeira vinda ele veio para morrer, sangrar. A segunda vinda é o rapto, quando ele vier encontraremos ele no céu. E a terceira vinda, quando ele vier, imortal, é Deus encarnado no milênio para reinar sobre a terra. Certo? Muito bem. Quando ele vem no céu, certo? Por isso o irmão Branham disse, vou voltar aqui no sétimo selo novamente. Ele diz: os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Espero que os irmãos estejam entendendo, certo? o sétimo selo. Agora, você observou? A abertura deste sétimo selo, ele também é um mistério triplo. Falará e tem falado, e isto é um mistério, o sétimo selo, isto é um mistério dos 7 trovões. E os trovões no céu, olha só, os trovões no céu, Jesus não vem do céu, Morano diz que a segunda vinda é o rapto, encontraremos ele no céu. E os trovões no céu revelarão este mistério do quê? Do sétimo selo, que é a sua vinda. Será exatamente a vinda de Cristo, os 7 trovões, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Então veja, Branham pregando o selo, jogando os 7 trovões para frente, jogando a fé de rapto para frente, jogando o sétimo selo para frente, jogando para o rapto, como se o rapto fosse a vinda de Cristo, e no rapto, no céu, os trovões abririam o mistério, e ali você teria a fé de rapto que está nos trovões, porque Branham, que estava pegando os selos, achava que selos era uma coisa, trovões era outra coisa. Deu para entender isso? Muito bem. Agora vamos aqui, isso é 63. Agora vamos tomar a mensagem, o desvelar de Deus, 274. O desvelar de Deus, 274. Certo? Desvelar de Deus. Essa mensagem, o desvelar de Deus, pregada em 70, foi pregada, olha, presta atenção a cronologia, né? 14 de junho de 64. 14 de junho de 64. Vamos ler? 274, o parágrafo, o profeta diz: agora, muitos têm dito,
e teólogos dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus, dizem, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. Eu disse, isto pode ser verdade, vê, ele estava tentando me apanhar, vem. E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo, escrever uma nova Bíblia. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, vê. Ele disse, bem, e então aqueles 7 trovões? Vê você, ele disse, não foram revelados aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para ser dada futuro, ser dada a um homem futuro? Presta atenção no que o profeta disse. Eu disse, não, os trovões não pode ser dada uma revelação, ser dada futuro. Não, Senhor. Isso seria acrescentar algo ou tirar algo daquilo. Quero grifar essa parte. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Presta atenção que nos selos ele joga para frente a fé de rapto, trovões, 7º selo e vinda, e diz que é o rapto, a segunda vinda. Presta atenção que 64 agora ele já sabia, porque Deus agora tinha dito para ele. Ele prossegue e diz, está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram o que aquilo era, certo? Então aqui em 64 Deus já tinha mostrado para ele que ele tinha pregado os trovões e não sabia. Muito bem, vamos mais um pouquinho? Vamos ler a mensagem, perguntas e respostas. Número 4, parágrafo 78. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Vamos com calma já, certo? Preciso fundamentar o que eu quero, de fato, mostrar aos irmãos, certo? Porque nós temos tido muitas confusões com respeito a essas pregações, né? Perguntas e respostas número 4. Deixa eu achar aqui. Parágrafo 78. Preciso encontrar rapidinho. Então você logo observa, certo? Que precisamos tomar exatamente o que o irmão Brana tem falado, certo? Parágrafo 78, presta atenção. Essa mensagem, pergunta exposta número 4, veja a data dela, 30 de agosto de 64, certo? Fizeram uma pergunta para o irmão Brana, a pergunta 21. Veja a pergunta e a resposta. Pergunta: tem os 7 trovões, os quais se igualam, os 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos? Porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Os trovões foram revelados nos 7 selos, mas não sabemos ainda o que é? A pergunta é essa. Olha a resposta do profeta: não. Nos 7 selos foram revelados. Nos 7 selos foram revelados. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes. Então, nos 7 selos
foram revelados trovões. Isso em 64. Repito, você não pode tomar o livro, 10 livros de selos e dizer, Cristo aos selos, está aqui. Você não vai saber nada de trovões, de sétimo selo, vinda do Senhor, porque Umbrana jogou a vinda para rapto, trovões, fé de rapto, sétimo selo para frente. Deu para entender? Muito bem. Por que Umbrana jogou a vinda para o rapto? Exatamente, mesmo pregando, o irmão Brana sabia que a pregação dos selos estava vindicando ele como profeta. O irmão sabia, pregando selos, sabia que a palavra vem ao profeta. E o irmão Brana sabia que estava pregando 7 selos e que aquilo tinha vindicado ele como profeta. Agora, isto confrontava o que Deus havia dito para o irmão Brana lá no Rio Ohio, em 33. Porque Deus havia dito para o irmão Brana, lá em 33, quando batizava a 17ª pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus falou? Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. Deu para entender? E o irmão Brana, pregando os selos, achava que a segunda vinda era o rapto. Eu li para vocês. Por isso o irmão Brana achava que não tinha introduzido Cristo como tinha feito João Batista, e que ele introduziria Cristo no rapto, para cumprir o que o anjo lhe disse em 33: tua mensagem precursará minha segunda vinda. O que o Brana disse no quarto selo? Ele vem 3 vezes: a primeira vinda para morrer, segunda vinda, o rapto, nos encontraremos ele nos céus, terceira vinda, milênio, quando vier para reinar. Claro isso? E esse é o motivo, né? Diante de 64, o irmão Brana falar aqui na mensagem, olhe sempre para Jesus, 48. Ele pregou essa mensagem, olhe sempre para Jesus. Dá para ver a data aí? Qual é a data? 29 de dezembro de 63. 29 de dezembro de 63. Preste atenção na cronologia, que até no final de dezembro final de 63, 29 de dezembro de 63. Até aqui, Brana não sabia, certo? O que eram os trovões. Brana não sabia que tinha introduzido Cristo e que o 7º selo tinha sido aberto e que ele tinha cumprido o que o anjo lhe havia dito em 33: tua mensagem precursará minha segunda vinda, certo? E foi saber em 64. Aqui em 63, dezembro, ele diz, 48, vamos ler? Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real. Real, está perto. Quero grifar essa parte aqui. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Falando de outra pessoa. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus. Rápido, 7º selo, 7 trovões. Segundo Brana falou nos selos, certo? E que a fé de rapto era para frente.
trovões. Por isso ele disse: a noiva não tem tido avivamento ainda. Não sabemos que os trovões, mas é necessário, os trovões será revelado na vinda. Eu posso tirar deste tempo, eu não sei, este é o tempo, pode ser a semana que vem que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem, ele pode vir mesmo nesta noite, eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isto, mas eu realmente creio que estamos tão perto, que eu nunca morrerei de velhice. Eu nunca morrerei de velhice. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Porque Brana sabia que tinha que, como João Batista, eis o Cordeiro de Deus, Brana tinha que dizer: eis aí ele, apresentar, introduzir. Ele disse: nunca morrerei de velhice, mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que seja atirado, morto, atirado, morto ou algo, ou algum outro, morto de algum modo, ser atirado, morto antes, de algum modo. Simplesmente a velhice não me matará até ele chegar. Mas se ele for morto por um tiro ou de algum modo, ele diz: estou talvez construindo uma plataforma para alguém subir nela. Porque ele prossegue e diz: eu creio que nisto, eu quero dizer isto, eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele me disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás, no Rio, lá embaixo, ou melhor, 1933, o que ele disse? Tudo exatamente aconteceu. Quero grifar essa parte aqui, ó. Talvez eu não faça isso. Talvez eu não faça isso. Isso o quê? Introduza a Cristo, cumpra o que o anjo falou. Mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Se eu for tirado do caminho, morto por um tiro, de qualquer modo, estou construindo uma plataforma para alguém subir, porque esta mensagem introduzirá a Cristo, e Cristo viria, segundo o irmão Brana, no seu entendimento, nos selos, e até aqui em dezembro do mesmo ano de 63, ele achava que o rapto era o 7º selo, e que os trovões estariam ali, a fé de rapto estaria ali nos trovões, naquele dia quando ele viesse na terra, no céu abriria esse segredo dos trovões. E se ele morresse antes do rapto, fosse tirado do caminho, morto por um tiro, de qualquer outro modo, eu estou construindo uma plataforma para alguém subir nela e levar a mensagem adiante, porque essa mensagem introduzirá Jesus. Portanto, se alguém deveria aparecer do irmão Brana, depois do irmão Brana, deveria levar a mensagem precursora para introduzir Jesus lá no rapto. Prosseguindo, o que ele disse, tudo exatamente aconteceu. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus ao mundo, pois como João Batista foi enviado para ser precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso, confronta porque Brana sabia que tinha pregado os selos, ele era profeta, porque a palavra veio a profeta, e como que ele é profeta e não introduziu Cristo? Confronta. Aquilo confronta isso, de todas as maneiras. E eu sei que acontecerá. A mensagem seguirá. Aí o que acontece? Irmão, eu dou graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, que nos mostra as coisas sem a gente querer e nos livra de tanta confusão. Aí os irmãos pregam a mensagem Espírito de Verdade, pregada em 63, em janeiro, portanto antes dos selos, 18 de janeiro de 63, antes, o parágrafo 33, e diz: exceção de outro dia, fui ao oeste, vocês tocaram a fita, muito de vocês eu penso, e vocês entendem, eu não sei, estou esperando aqui. Agora eu não sei porquê. Pode ser meu tempo de ir ao lar. Parece muito com isso. Se for meu tempo de ir ao lar,
alguém se levantará após mim que levará a mensagem adiante. Ele será um estranho, mas ele se levantará após isso e levará a mensagem adiante. Isso em janeiro de 63. E lá em dezembro de 63 ele fala na mensagem: olhando sempre para Jesus, estou construindo uma plataforma para alguém subir. Se eu for morto, a mensagem seguirá para introduzir Jesus. Então isso não tem nada a ver, essa outra pessoa levantar, com um outro mensageiro, um outro profeta para levar a mensagem adiante, para representar a noiva. Tem nada a ver. Nada a ver. Prosseguindo, quero ler com vocês. Isso aqui ele pregou a mensagem olhando assim para Jesus, 29 de dezembro de 63. Até dezembro, e no início de 64, Branham estava jogando para frente a segunda vinda, o rapto, sétimo selo, trovões, fé de rapto, tudo para frente, porque ele achava que selos era uma coisa, trovões era outra coisa, pregando os selos. Ok? Deu para entender isso? Muito bem. Agora eu quero ler com vocês a mensagem. Tem muita coisa, mas não vou poder ler, certo? O tempo não permite. Eu quero ler com vocês. Hoje tem se cumprido essa escritura. Presta atenção na data dela. 19 de fevereiro de 65, ano da sua morte. Vamos ler do parágrafo 25. Presta bem atenção. O profeta vai falar sobre o que o anjo lhe disse lá no rio Ohio. Certo? 19 de fevereiro de 65, parágrafo 25. Presta bem atenção. Veja o profeta diz: hoje tem se cumprido esta escritura. Quão precisas são as escrituras. Note você em Isaías 61, verso 1 e 2. Ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do versículo, do segundo versículo, ele se deteve, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ali parou. Por que ele parou? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplica à sua primeira vinda. Ele veio a primeira vinda para morrer. A segunda vinda é o rapto. Não foi isso que ele falou no quarto selo? E que os trovões no céu abririam o mistério do sétimo selo e a fé de rapto estaria para frente? Sim ou não? Agora aqui em 65 ele diz que o versículo lá de Isaías 61, verso 2, Jesus parou e disse: então, porque a outra parte, para trazer juízo, não se aplica à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. A sua segunda vinda. Vamos ver que segunda vinda é essa, se ele vai jogar para rapto agora. Então vemos aqui que as escrituras não falham, nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a escritura, porque até ali era o que havia de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará juízo sobre a terra, não para o dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável do Senhor, a primeira vinda. O juízo é para a segunda vinda. Parágrafo 87, agora da mesma mensagem. Você está entendendo, né? Espero que sim. 87, parágrafo. Pregada em 19 de fevereiro de 65, ano da sua morte. Ele diz 87, parágrafo. Agora pergunto a vocês aqui em Jeffersonville, que consideram que sucedeu ali no ano de 1933,
Preste atenção que em 63, em dezembro, ele diz que não tinha cumprido o que o anjo lhe disse em 33, e que por isso estaria construindo uma plataforma para alguém subir nela e levar a mensagem adiante para introduzir Jesus ao mundo, se caso o irmão Branham morresse antes. Agora vamos ver o que ele diz. 33. O que consideram que sucedeu ali no ano de 1933, quando essa luz sobrenatural sobre o rio, quando estávamos batizando 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo? Eu era apenas um jovem de 24 anos, Jefferson Ville, que disse a voz que procedeu daquela luz, que aconteceu aqui no final da Rua Spring, quando o jornal de Louisville escreveu algo sobre isto, e dali passou todos os jornais, até mesmo ao Canadá, onde o Dr. Livile o recortou do jornal no ano de 1933. Estava eu batizando a pessoa número 17, quando desceu aquela luz do céu, brilhando ali como uma estrela, e então uma voz disse: assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem anunciará a segunda vinda a todo mundo. Quero que faça parte disso. Aí o profeta disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Ele não joga mais para frente, para construir uma plataforma para alguém subir e levar mensagem para introduzir Jesus. Agora aqui Branham já sabia que tinha cumprido, introduzido Cristo. Hoje tem se cumprido o que ele falou lá no rio. Tua mensagem precursará, eu introduzirei, como João Batista introduziu. Se hoje tem cumprido essa escritura, então a segunda vinda agora já não é mais rápido. O irmão Branham já sabia que não era mais rápido, e que os trovões não viriam no céu num rápido, a fé de trovão, de rápido lá, sétimo selo. Ou seja, já então não precisava mais subir alguém na plataforma para levar a mensagem adiante. No ano da sua morte, Deus, 88, Deus o prometeu. E sucedeu, o que sucedeu? Esta mensagem tem rodeado ao mundo. E quando Deus desceu naquele dia, presta atenção, ele vai montar a vinda, ele vai dizer com selos. Quando Deus desceu naquele dia, sendo que eu apenas era um menino, ele me falou daquela árvore que estava ardendo com a coluna de fogo. Isso sucedeu aqui na cidade da rua Utica, na igreja do senhor Walter, quando eu estava carregando água de um poço e um alambique. E vocês conhecem que isto é verdade. Ele me disse naquela ocasião: nunca fumes ou bebas ou desonre teu corpo, porque há uma obra para te fazer quando tiveres maior idade. Eu testifico que isto é a verdade e que presenciei. Logo Deus, tal como fez com Moisés, falou antes da congregação e disse: isto é verdade, hoje tem se cumprido essa escritura entre o nosso meio. 89. Note o que disse presta atenção, note o que disse quanto ao discernimento de espírito. Teu nome é tal, você mora na rua tal, sinais. Note quanto ao que disse desde a imposição de mãos, pegar na mão da pessoa, primeira e segunda etapa. Note o que disse quanto ao discernimento de espírito. Note o que disse quanto ao apertar das mãos e o segredo dos corações. Hoje tem se cumprido a escritura, primeira e segunda etapa, ante os nossos olhos. Isso é quanto a todas as promessas que foram feitas. E note você que todas essas promessas têm sido cumpridas e vindicadas pelo próprio Deus da promessa. 90.
Vejo que estão exibindo na cidade de Washington, DC, nesta mesma noite, a fotografia do anjo do Senhor. O senhor George Lacey, diretor da divisão de documentos da impressão digitais da FBI do governo norte-americano, o examinou em Houston, Texas, e disse: este é o único ser sobrenatural que tem sido fotografado em todo o mundo, e ele deve saber, porque ele é o homem de maior autoridade nisso em todo o mundo. 91. Note você ali está parado ou pendurado como uma verdade, a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, que agora estamos vendo, a mesma presença que saiu do Egito, que é, hoje tem se cumprido as Escrituras, conhecemos que a mensagem que ele enviou. 98. Veja a visão em relação a Tucson. Veja bem, o Branham morava em Jeffersonville, Deus mandou ele viajar para Tucson, porque em Tucson é o que cumpriria a visão dos 7 anjos. Ele vai falar agora. Veja a visão em relação a Tucson, Arizona, que já fazem 3 anos eu estava lá de pé na rua frente à minha casa, depois de haver transcorrido 5 anos, e que ele havia dito, no mesmo dia, quando operários da cidade fizeram as pontes sobre esta entrada, vá para o oeste. As pessoas daqui sabem que isto é verdade. E no dia que o senhor Joine veio e fincou este poste, disse à minha esposa: isto tem algum significado? Me perguntou o que é. Então entrei ao quarto e, ao esquadrinhar minha caderneta ali, encontrei. Então no dia seguinte, como que às 10 da manhã, eu estava sentado ali no quarto e o anjo do Senhor desceu e me disse: vá para Tucson, estarás ao noroeste de Tucson, quando te chegarão 7 anjos num grupo, e com sua chegada toda a terra ao redor tremerá, então ali te será dito. Agora quero ler o 95. Presta atenção. Quantos se recordam que lhes disse isso muitos anos antes que sucedesse? Quero grifar essa parte agora, para mostrar o que ele disse. Há homens aqui assentados nesta noite que estavam presentes quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para mim e para assim cumprir Apocalipse 10. Presta atenção que o Branham não está separando 10 de 1 a 7, de 8 a 11. Para eu cumprir Apocalipse 10. E que ele diz: hoje tem se cumprido estas escrituras ante vossos olhos. Então ele está juntando os 7 selos, mostrando que isso é e está relacionado ao que o anjo lhe falou no rio Ohio: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Mais um pouquinho, você logo entende que o irmão Branham fala de Lucas 17:30, certo? E fala da nuvem de 7 anjos, e que ele diz aqui, ainda o parágrafo 108 da mesma mensagem, pregada em 65, 108, ele diz, presta atenção, já vou terminar, preciso terminar, ele diz assim, 108, agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja de Laodiceia na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo na mesma
maneira como foi no dia de Sodoma. Note bem a maneira como disse Lucas 17, como foi nos dias de Noé. Estava casando e também dando-se em casamento. Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lidando com os judeus, porém agora é com os gentios. No dia de Noé os destruiu com o juízo da água, porém em Sodoma com os gentios os queimou. O mundo gentil se queimou nesta ocasião, e assim também será quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Já não será água, mas será fogo. Jesus disse e leu lá em Sodoma, leu até mesmo em Gênesis, onde todos nós sabemos. Isto tem se cumprido, essa escritura. Glória a Deus. Ainda os 95, me perdoa, já li o 95, né? Ele diz aqui o 104. Na revista Life, a edição de 17 de maio de 63, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram: círculo misterioso da luz no ar sobre Tucson, Fontes, Arizona, e isto sucedeu exatamente da maneira que disse que isto um ano antes de suceder. A nuvem saiu como na forma de um triângulo. Temos a fotografia aqui da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 7 milhas e 30 milhas de largura. Todavia não entendem o que sucedeu. Irmão Branham sabia, também não tinha entendido. Apareceu misteriosamente, apareceu de igual maneira. O irmão Fred Soltman, o irmão Jenny Norman e eu estávamos de pé ali com 3 testemunhas, como também nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João ao monte como testemunha. Vimos quando isso sucedeu, e ali estava nos céus, tão alto como não há umidade em nenhuma outra para causar nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado sua mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura da profecia ante vossos olhos. Amém, meus irmãos? Então veja, até 63 no final, Branham não sabia o que eram os trovões, não sabia o que era o 7º selo. Branham não sabia nada do que era e que tinha acontecido e que tinha cumprido, introduzido a Cristo. Ele não sabia, nem que tinha cumprido a 3ª etapa. Ele foi saber isso e pregou depois, tanto que no 7º selo, eu não li, você vai ler depois, ele diz assim no 7º selo: a 3ª etapa, o que vem no 7º selo. Mas agora, nos últimos dias, 23 de julho de 65, aí ele diz: a primeira etapa, a cura; a segunda etapa, a profecia; a 3ª etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quando ele disse isso? Em 65, que ele já sabia o que era a 3ª etapa. Quero ler para terminar. Cordação sobre a montanha, 152, pregado em 65 também. Ele diz o seguinte: e o Deus dos céus prometeu no tempo da tarde que teria a luz de entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhor, esse é o tempo? Mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é a estação? Deus cumprindo sua palavra, Ele o prometeu ontem, hoje, eternamente. Então veja, a cronologia da mensagem do profeta, ele pregando os selos, não sabia o que eram os trovões, e ele disse: a fé do rápido está nos trovões, e jogou para frente, porque achava que os trovões eram uma coisa, os selos eram outra coisa. E ele pregando o 7º selo, jogou a vinda para frente, trovões para frente, fé de rápido para frente, em 63. E em dezembro do mesmo ano, ele diz que está construindo uma plataforma para alguém subir nela e levar a mensagem adiante se ele fosse morto, porque tinha que a mensagem introduzir Jesus. A partir de 64, ele diz que os trovões foram revelados nos selos. E agora em 65 ele disse que o que o anjo lhe disse em 33, em 65 ele diz: hoje tem se cumprido essa escritura. Já não é mais o rapto a segunda vinda. Ele tinha clareza agora que a segunda vinda tinha acontecido lá no Monte Pôr do Sol. Já não era mais rapto. Mas antes disso ele não sabia, ele jogava para frente o 7º selo para rapto.
Deus é tão bondoso para nós. E é por isso que ele achava em 63 que ele estava pregando selos, mas ainda estava cumprindo e levando a mensagem precursora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a cada dia a prosseguir caminhando firmemente, sabendo que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Capte a visão. A palavra de Deus é como um rio que corre sem parar. Capte a visão da eternidade, ela vem. Capte a visão. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem manifestar. Capte a visão, onde a revelação. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Quando o fundo que está clamando encontra a palavra, certeza você tem. Capte a visão. Ele vem e se mostra quem espera por ele encontrar. Capte a visão, receba transformação. Estamos construindo um corpo incorruptível, pelo poder da palavra de Deus. E pela boca de Deus todas as coisas foram criadas, todos os filhos seus. Capte a visão. A palavra de Deus é como um rio que corre sem parar. Capte a visão da eternidade, ela vem. Capte a visão. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem manifestar. Capte a visão, onde a revelação. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Quando o fundo que está clamando encontra a palavra, certeza você tem. Capte a visão. Ele vem e se mostra quem espera por ele encontrar. Capte a visão, receba transformação. Estamos construindo um corpo incorruptível, pelo poder da palavra de Deus. E pela boca de Deus todas as coisas foram criadas, todos os filhos seus.
visão, capte a visão, capte a visão, abra os olhos e veja. Capte a visão, capte a visão, capte a visão, abra os olhos e veja. Quando o irmão Brana fala no 7º selo, né, que eu possa levar a mensagem até onde esteja ordenado a levar, em seguida que eu possa passar essa espada a algum outro que seja honesto com ela. Os irmãos muito usam esse parágrafo para justificar o ministério de um outro homem aqui. Tem que saber que o irmão Brana, pegando os selos, não sabia que estava introduzindo Cristo, consequentemente esperava introduzi-lo na vinda, no rapto, o 7º selo, trovões lá para frente. Por isso que até depois dos selos em dezembro ele diz que está construindo uma plataforma para alguém subir nela e levar a mensagem adiante. E essa mensagem que ele diz que eu posso levar até onde tenho ordenado de levar, em seguida passar para algum outro que seja honesta com ela. A espada é o mesmo sentido, é a mesma mensagem precursora, uma vez que ele sabia que ele disse 7 selos é uma coisa, trovões é outra coisa. Ele achava que não tinha fé de rapto, até o momento não tinha, precisava dos trovões para frente para ter a fé de rapto lá na frente. Então, aí os irmãos tomam o parágrafo para jogar para um outro homem, o Cacô Felipe toma para ele, o William Soto toma para ele, o tal de João toma para ele, todos que quer ser um mensageiro depois de Brana tomam para ele. E os irmãos que creem que o José Brana, filho do irmão Brana, também é um profeta, tomam para ele. O Brana falou na mensagem desde então, ele diz assim: olha só, Pai, eu oro, eu não posso dizer o que foi aquilo, eu não sei. Tu conheces o meu coração, que estou apenas sendo honesto no que estou dizendo. Tu és minha testemunha, Pai, em lugar tudo tão difícil ou tão dócil. Deus, presta atenção, Deus, quando meus dias terminarem, eu gostaria de ver o meu pequeno José ser um homem, para que eu possa passar esta Bíblia, em sua mão, porque no dia da sua apresentação, tu, Senhor, tu disse, José, tu és um profeta. Deus falou que José, meu filho do irmão Brana, tu és um profeta. Eu oro, Senhor, para que tu permitas uma porção dobrada do meu espírito sobre este garoto, José, filho do irmão Brana. Aos irmãos que creem que José é um profeta, tomo todos esses parágrafos para ele também. Mas hoje tem revelação que todos esses parágrafos que Brana falou de outro homem para levar a mensagem, tudo porque ele pensava que não tinha introduzido Cristo e que ele ia introduzir lá na frente no arrebatamento, que o arrebatamento era a segunda vinda, e lá seria dada a fé de rapto, porque os trovões estão no rapto e a fé de rapto está nos trovões, e lá ele introduzir, se não fosse morto antes do arrebatamento. Deu para entender isso, irmão? Então você descarta qualquer pessoa, qualquer outro homem, seja Cacô Felipe, seja William Soto, seja o próprio José Brana, seja o próprio tal de João aí, você descarta todos. E a terceira etapa, ela veio aos poucos. Veio com um pregador, depois esse pregador ensinou o William Soto, depois esse William Soto, esse tal de João aprendeu com o William Soto, e agora nós aprendemos com esse tal de João, e aí Deus vai iluminando aos poucos o seu povo, sendo que cada um desses que tiveram um pouco de luz se intitularam um mensageiro. Mas não tem mensageiro depois de Brana. Você sabe disso, isso confronta a própria palavra de Deus, que uma vez o 7º anjo era o último mensageiro, e o irmão Brana diz: o 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. Amém, meus irmãos? Muito bem.
O irmão Fábio pede oração por seu filho Paulo Davi, que fez aniversário, está completando mais um ano de vida. Vamos orar pelo irmão, filho do irmão Fábio, né? E agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta reunião.